Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo à Igreja no Gama, o canal da Igreja no Gama. Já lembrando, deixa seu like e se esse vídeo de alguma forma te ajudar, compartilhe ele com os seus contatos. Nós estamos dando continuidade ao estudo e mais um desfrute mesmo, né, dos fundamentos do livro dos Fundamentos da Fé Cristã. E nós estamos num tópico que ele engloba vários aspectos da nossa vida cristã. E esse tópico ele foi intitulado como vida. E dentro desse tópico nós já vimos o arrependimento, nós também vimos crer. E agora nós vamos ver um item extremamente importante também na caminhada cristã, que é nascer de novo. A conversão ela é o início da caminhada cristã, né? É o início da vida de um cristão, de um filho de Deus. Ela se inicia com a conversão. E isso inicia a salvação do homem. O homem inicia a sua salvação através da sua conversão. E essa conversão ela tem dois aspectos principais. Tem o aspecto do arrependimento e tem o aspecto da fé, que é o ato de crer. Nós vimos nas mensagens anteriores. Tanto o arrependimento quanto a fé, eles são fatos sobrenaturais. A fonte do arrependimento e a fonte da fé, elas não vêm do esforço do homem. O homem não pode se esforçar para se arrepender. E o homem também não pode se esforçar para ter fé. Ele não pode usar a sua força intelectual para arrepender-se e nem para crer. É um ato exclusivo do Espírito Santo. É o agir do Espírito Santo que inicia essa obra tanto de arrependimento quanto da fé. Tanto com o ato de crer. Tanto o arrependimento quanto a fé é o resultado da escolha de Deus, que Ele vem até o homem para poder convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Isso está descrito em Evangelho de João, capítulo 16, nos versículos de 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, quem? O outro Consolador, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, o ato de convencimento do homem é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Não é por meio do esforço intelectual, não é um esforço de convencimento humano que fará com que o homem se converta, nem com que ele se arrependa. Mas é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Quando ele atua no homem, o homem ele tem a possibilidade de se arrepender e também tem a possibilidade de crer. Com relação ao arrependimento e o aspecto negativo da conversão, é onde nós somos confrontados com a condição de que se encontra toda a humanidade. Nós vemos que toda a humanidade ela jaz no maligno. Então, quando nós vimos isso, nós vimos a nossa condição, aí entra o ato do arrependimento. É
se arrepender de ter um viver alheio a Deus, de ter uma vida de pecados, uma vida em que todos os atos que nós praticamos ofendem a Deus. Quando o Espírito Santo, ele age sobrenaturalmente e nos ilumina, aí nós podemos nos arrepender. E o arrependimento, ele tem duas palavras no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem a palavra naham, que tem o significado de uma repulsa, um abandono pelo pecado. É arrepender-se de uma vida de pecados. É arrepender-se de uma vida afastada de Deus. É arrepender-se de ter uma vida alheia a Deus. Então, quando nós nos arrependemos, o que acontece conosco no nosso interior é nós iniciamos a repugnar o pecado. E a nossa vida, ela não tem mais sentido se nós não nos voltarmos para Deus e nós não contatarmos a Deus, nós não termos comunhão com Deus. Isso é só por meio do arrependimento. O outro significado também da palavra arrependimento é shub, que tem o significado de voltar-se ao Senhor. É como se você estivesse de costas para o Senhor e você voltasse a face para o Senhor. E isso o Senhor, ele dizia constantemente ao povo de Israel: se separar das transgressões, se separar do pecado. Para quê? Para que você se volte e contemple a face de Deus, que está diametralmente contrário ao pecado. Se nós estamos olhando para o pecado, nós estamos de costas para Deus. Mas se nós estamos olhando para Deus, nós damos as costas para o pecado. Esse é o ato de arrepender-se, ou seja, virar-se, converter-se, tirar a sua atenção para uma coisa e colocar em outra, que nesse caso é o Senhor. Senhor Jesus Cristo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ilustra bem esse chamado de Deus ao seu povo. Senhor Jesus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ou aqui é se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós vemos que o arrependimento, ele tem dois aspectos principais. O primeiro aspecto é repugnar o pecado. O segundo aspecto é voltar-se, converter-se a Deus. Senhor Jesus. E o arrependimento, ele gera frutos. Com o arrependimento nós vemos frutos. Que, por mais que um cristão, um filho de Deus peque, ele se arrependendo, no viver dele, vão gerar frutos desse arrependimento. Ou seja, o que ele fazia, ele não faz mais. Aquilo que ofendia a Deus, ele foi iluminado, então ele não faz mais, porque ele quer agradar a Deus. Porque ele quer se converter a Deus, ele quer se voltar a Deus. Nós vemos, irmãos, que na caminhada cristã, o Filho de Deus, ele está passível de cair e pecar. Mas quando há arrependimento, há restauração. Um exemplo de arrependimento
onde o pecado é exposto, e o resultado dessa exposição do pecado é vida. Esse é um exemplo clássico no Novo Testamento de Pedro. Pedro, ele errou bastante. Muitas vezes. Ele chegou a negar o Senhor 3 vezes. Mas o fato de ele se arrepender, ele ganhou vida. Foi para a vida o arrependimento dele. Ele não se afastou do Senhor, pelo contrário, ele buscou o Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas capítulo 22, 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram-o e introduziram na casa do sumo sacerdote. Isso daqui é o Senhor quando ele foi preso. Pedro seguia de longe. E quando acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o, outro disse: também tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente está com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, quando você é exposto ao seu pecado, é algo amargo, é algo difícil. Mas o que vai ditar se isso foi arrependimento ou remorso é a sua atitude. Qual foi a atitude de Pedro? Ele chorou amargamente. Em Marcos capítulo 16, versículo 7. Senhor Jesus. Essa é a fala do Senhor quando ele apareceu a Maria Madalena. Mas dizei aos meus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Em Lucas capítulo 24, até do versículo 8 a 12, também é referente à ressurreição do Senhor. Olha aqui a reação de Pedro. Então, se levantaram, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam um delírio e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Então nós vemos aqui, irmãos, que Pedro, o fato de ele se arrepender e se voltar ao Senhor, ele teve uma nova oportunidade. Ele teve uma nova chance. Isso é arrependimento. Ele olhou para a condição dele, chorou amargamente por ter negado o Senhor 3 vezes. Chorou amargamente pelo seu pecado, por esse fato de ele se afastar de Deus.
Ele chorou amargamente, mas esse choro gerou arrependimento. Ele se voltou ao Senhor. Em contrapartida, Judas também pecou. Ele entregou o Senhor. Mas Judas, ele foi tomado não de arrependimento, ele foi tomado de remorso. O remorso, ele não leva a vida. O remorso apenas expõe as nossas falhas. E a consequência do remorso é a morte. Esse foi o caso de Judas. Mateus, capítulo 27. Versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando-se para o santuário, as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui não houve arrependimento, então não houve uma nova oportunidade para Judas. O remorso só expôs o pecado dele. Não levou para que ele se convertesse ao Senhor. Não levou para que ele repudiasse o ato que ele tinha realizado. Não levou com que ele se voltasse ao Senhor. Esse é remorso. Mas o arrependimento é algo que é fruto do Espírito Santo. Senhor Jesus. Com relação à fé, o conceito de fé é confiar na obra de Cristo. É o descanso confiante em alguém ou em algo. Fé é você descansar confiandamente em alguém ou algo. Ou seja, é confiar na obra redentora do Senhor. É confiar na promessa divina. É apoiar-se no poder e na fidelidade de Deus. Isso é fé. Senhor Jesus. A fé também tem o significado de designar a aprovação de um testemunho. Fé é aprovar, se apoiar no testemunho que o Evangelho deu, naquilo que o Evangelho disse, naquilo que o Senhor disse, naquilo que Deus disse. É crer que Deus enviou Cristo para me salvar, para te salvar. E que essa obra que Cristo realizou na terra, ela é suficiente para me salvar e para salvar a você. Também é crer em Cristo como nosso Salvador pessoal. É tomar Cristo como aquele que é o meu Salvador. Ele é capaz de me salvar dos meus pecados. Ele é capaz de me salvar de uma vida alheia a Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. A fé, ela não é fundamentada, nem pode ser condicionada apenas por evidências palpáveis, aquilo que você pode pegar e aquilo que você pode ver. Como no caso de Tomé, que só creu se ele pudesse tocar. Ele não cria que o Cristo tinha ressuscitado, que Jesus tinha ressuscitado. E ele disse que só creria se pudesse vê-lo, se pudesse tocar nas feridas.
Aí sim ele acreditaria. Perceba aqui que Tomé, ele andou com o Senhor durante todo o seu ministério. Ele conhecia o Jesus. Ele conheceu Jesus. Ele viu os milagres que o Senhor realizou. Então, pelo fato de conhecer quem era o Senhor e também pelo fato do testemunho dos apóstolos que estavam com ele ali andando com ele durante anos, isso deveria ser suficiente para que Tomé cresce. E o Senhor, ele avisou aos seus discípulos que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Esse foi o testemunho do Senhor para os apóstolos, para aqueles que estavam próximos a ele. Mas esse testemunho, tanto de Jesus quanto dos discípulos, não foi suficiente para que Tomé cresce. Então a nossa fé, ela não pode ser baseada somente naquilo que nós tocamos e naquilo que nós vimos com os nossos olhos naturais. A fé, ela vem por meio da confiança naquilo que o Senhor fez. E no testemunho que o Evangelho tem dado. Em João capítulo 20, versículos de 25 a 29. Começar do 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas isso, irmãos, só a obra do Espírito, só alguém que foi regenerado, só alguém que teve a nova vida é capaz de fazer. Crer no testemunho que o Evangelho deixou para nós, no testemunho que Deus deixou para cada um de nós por meio da sua palavra. Não somente no que nós vimos, não somente no que a nossa mente pode esquadrinhar. Não podemos limitar a Deus. E crer em Deus, independente e não somente baseado na sua experiência humana, é o ato de fé, é o ato de crer. Mesmo não vendo Cristo há 2000 anos atrás, nós cremos que Ele morreu por nós e ressuscitou. E essa obra foi suficiente para que Deus nos abrisse a porta e o caminho da salvação, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos. Outro ato de fé está em Abraão. Nós vemos aqui a falta de fé do discípulo que andou com Jesus durante anos, Tomé. Nós vemos outro exemplo aqui de existência de fé
em Abraão. Quando o Senhor pediu o seu filho por sacrifício, ele creu. Em Hebreus é descrito, em Hebreus capítulo 12, só um instante. Senhor Jesus. Capítulo 11. A partir do versículo 17. Pela fé Abraão, 17 até o 19. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus, ou seja, ele creu que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. De onde vem essa história? De onde vem o testemunho de Abraão? Está em Gênesis capítulo 22. A partir do versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. E qual foi a atitude de Abraão? Abraão, ele se movimentou para levar o seu filho. Nós vimos que Hebreus detalha que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. E Abraão, porque conhecia Javé, ele conhecia Deus, porque ele andava com Deus, ele conhecia Deus. Então ele confiou em Deus. Ele pôs a sua confiança, ele descansou a sua confiança em Deus. Versículo 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o carneiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E o que aconteceu? No versículo 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Ou seja, o ato de crer aqui não era baseado na experiência que Abraão tinha, na experiência humana que Abraão tinha. E olha que para que nascesse Isaque foi algo muito difícil. Ele era o único filho, o filho da promessa. Filho que Deus tinha dado, mas Deus pediu esse filho. E ele não hesitou. Ele foi entregar porque ele cria que o Senhor podia ressuscitá-lo. E Abraão disse ao seu filho: o Senhor vai prover um carneiro, o sacrifício, para o sacrifício, ou para o holocausto. E de fato foi isso que ocorreu. Quando ele estava a ponto de sacrificar o seu filho, o Senhor interveio e mostrou para ele um cordeiro, um carneiro, que era para que ele pudesse fazer o holocausto. Tudo isso, irmãos, só tem explicação se nós tivermos uma vida que ela excede a vida humana. Ela excede a natureza humana. E nós recebemos essa vida quando nós nascemos de novo. Isso a teologia ela descreve como regeneração. Ou seja, ser gerado novamente.
Nascer de novo é receber uma nova vida. E essa vida não é uma vida comum, não é uma vida humana, não é uma vida que é suscetível à morte, ela é corruptível, ela é corrompida. Não. Essa vida é uma vida incriada. Ela não é uma vida criada, ela é uma vida incriada. É a vida divina. Quando nós somos regenerados com a vida divina, ou seja, nós somos regenerados com a vida de Deus. E essa vida divina, essa regeneração implica em alguns fatos. Acontecem algumas coisas. O fato de nós nascermos de novo nos torna novas criaturas. Senhor Jesus, quando nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, descreve esse fato. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, ou seja, quando nós nascemos, nós somos colocados em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, pelo fato de você e eu recebemos essa nova vida, nós somos transformados em uma nova criatura. Nós fazemos parte da nova criação. Outro aspecto, a regeneração, ela é uma reversão das nossas tendências naturais. Porque essa vida que está dentro de nós, ela nos impulsiona naturalmente para buscar agradar a Deus, a buscar dar glória a Deus. Ela nos faz repulsar, ter repulso pelo pecado. Essa vida, essa nova vida, ela nos molda, ou pelo menos nos dá a necessidade de buscarmos a Deus, de agradarmos a Deus, a buscarmos agradar a Deus. Essa nova vida, ela mortifica a carne, ela mortifica as paixões da carne. Ela diminui o poder, nos permite lutar contra essas coisas, contra as paixões da carne, nos ajuda a mortificar a carne. Mortificar a carne é fazer com que a carne ela tenha menos expressão. Em Gálatas capítulo 5, versículos 24 e 25. E os que estão em Cristo, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa vida nos coloca no Espírito. Essa vida nos coloca numa esfera onde nós somos transformados. As nossas tendências naturais ao pecado, com essa vida, elas são mortificadas. Regenerar, nascer de novo, é nascer do alto. É nascer do Espírito. Em João, capítulo 3, que é a base para essa lição, para esse capítulo, a partir do versículo 3 até o versículo 7, há uma conversa de Jesus com Nicodemos.
Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele era dos principais dos sacerdotes. Ele era um mestre da lei. Mas ele veio de noite para poder conversar com o Senhor. Porque ele percebia que em Deus tinha alguma coisa, que em Jesus tinha alguma coisa ali que era diferente. Eu vou começar do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntando-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Essa é a sentença de Deus para a humanidade. Importa, ou seja, é necessário que a humanidade seja regenerada. Por quê? Porque essa vida natural que nós temos, e ela sofreu uma queda, ela sofreu uma influência do pecado. E essa influência do pecado fez com que essa vida se tornasse a carne e agisse contra Deus. A carne é o resultado, irmãos, da queda. É o resultado da atuação do pecado na humanidade. E qual é a consequência disso? A consequência do homem viver na carne, ou a consequência das ações que a carne promove na humanidade, leva o homem à morte. Está escrito também: o salário do pecado é a morte. Então, qual é o resultado final da ação do pecado na humanidade, tornando o homem carnal? É descrito em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Ele vos deu vida, essa vida divina, a regeneração. Qual era a condição anterior do homem? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, toda a humanidade, ou todos os filhos de Deus que foram chamados, todos que foram regenerados, todos eles estavam nessa condição. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Não, no versículo 4, perdão. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e juntamente com Ele, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Todos os regenerados estavam mortos, porque eles faziam parte dessa humanidade que ainda vivem, buscando satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. E isso faz com que
essas pessoas sejam filhos da ira, ou seja, inimigos de Deus. Mas Deus nos deu Cristo, e quando nós fomos regenerados, Ele nos deu essa nova vida, e nós passamos a viver. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas recebemos Cristo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A regeneração, quando nós recebemos a vida de Deus, ela veio por meio da obra de Cristo. Senhor Jesus. Mas a sociedade, ela tenta melhorar o homem por meio de doutrinas, por meio de religião, por meio de várias coisas, de psicologia, de coaching, de melhoramento. Mas é impossível isso acontecer, porque essa vida, ela não pode ser melhorada. Essa vida, ela foi totalmente, a vida humana, a natureza humana, ela foi totalmente corrompida. Só há uma esperança para o homem receber a vida de Deus. Só uma esperança. Porque senão, vai continuar morto nos seus delitos e pecados. Tem doutrinas que pregam a regeneração, a reencarnação como base para que um homem evolua e melhore. Isso não é possível. Nós vimos que o Senhor disse para Nicodemos que quem nascer da carne é carne. E a carne não pode agradar a Deus. A carne é inimiga de Deus. Toda a intenção, todos os atos que tentam melhorar a vida do homem, elas são ineficazes. Só há uma esperança para o homem, é receber a vida de Deus. Senhor Jesus, a vida natural não pode ser aperfeiçoada, ela precisa ser removida. Ela precisa ser removida e substituída pela vida de Deus. Essa vida humana que nós herdamos dos nossos pais, ela precisa receber, nós precisamos receber a vida divina, para que ela possa começar a atuar em nós. Nós nascermos de novo, nós nascermos do alto. Quando nós cremos na obra de Cristo, nós nascemos de novo, nós somos transformados em filhos de Deus. Isso que no Evangelho de João é descrito. Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqueles que crerem no seu nome, creram na obra de Cristo, receberam a vida divina, se tornaram filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque não há aperfeiçoamento, não há melhoria para a carne. Mesmo que o homem pudesse se reencarnar várias vezes, ele continuaria sendo carne. E carne é inimiga de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Na carne não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por quê? Porque a carne, ela impede de o homem fazer algo bom para Deus. Que não habita bem nenhum na carne. No capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Senhor Jesus. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica a carne para nada.
enfatizar aqui: nada aproveita. A carne para nada aproveita. A carne, ela é inimiga de Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso é uma esperança para nós. A vida divina, a regeneração, nascer de novo. Só um caminho para nós: a regeneração. Nós precisamos da vida de Deus. E quando nós recebemos a vida de Deus, aí vai começar o nosso processo de sermos conformados com Ele. Mas isso é outro assunto. Amém? Muito obrigado, irmãos e amigos. Se isso de alguma forma, se essa mensagem de alguma forma te ajudou, ou lembra que pode ajudar alguém, compartilhe essa mensagem. E Jesus é o Senhor. Até mais.